Muito bem, hoje eu quero falar sobre um outro tema que também é interessante. Por que existem tantas igrejas diferentes por aí afora? Vamos começar dizendo primeiro que o termo igreja, lá do original em grego, significa eclésia, que quer dizer chamados para fora, significa reunião, assembleia. E na Bíblia, o termo igreja é empregado para designar uma reunião de pessoas que se organizam, em templos mundo afora. Quando Jesus disse que edificaria a sua igreja, ele quis dizer que separaria para si um povo escolhido que ouviria a sua voz. Com o passar do tempo, igreja começou a ser aplicado ao local onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. E isso já acontecia no cristianismo primitivo, não é de agora. O apóstolo Paulo, ele se dirigiu aos coríntios, aos gálatas, aos efésios. Por quê? Porque em cada uma delas já existia uma igreja local que funcionava a todo vapor. Embora fossem todos eles cristãos, essas igrejas já eram diferentes uma das outras, com peculiaridades totalmente diferentes, ao ponto do próprio apóstolo ter que escrever a cada uma delas de forma diferente. Para entender bem o motivo de tantas igrejas ou denominações e como elas coexistem, é preciso entender os pontos fundamentais do cristianismo, ou seja, a essência do cristianismo e as posições que são posições secundárias. Na essência do cristianismo estão as verdades centrais da palavra de Deus, ou seja, aquilo que é importante, que é necessário para a salvação minha e sua, para a salvação da humanidade. Nesse ponto, as igrejas cristãs devem concordar entre si. Alguns exemplos dessas questões essenciais do cristianismo a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, a necessidade de viver uma vida de santidade entre as pessoas, também que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Isso são pontos essenciais, pontos básicos do cristianismo. Mas, além desses dogmas que são comuns a todas as igrejas cristãs, existem também as posições secundárias das igrejas, onde ocorre, por exemplo, algumas divergências sobre o entendimento e aplicação de alguns trechos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E por esse motivo, acaba surgindo novas e novas igrejas a cada dia. Alguns exemplos dessas posições secundárias por exemplo, um modelo administrativo. Tem igreja que é administrada pelo presbitério, ou seja, a diretoria. Tem outra que é administrada em assembleia, são as administrações congregacionais. E tem as outras que é centralizada em uma pessoa, que é o modelo apostólico. Também existem as igrejas que são fundadas para atingir alguns nichos específicos, como, por exemplo, igreja exclusiva para jovens. Só não sei o que uma igreja dessa vai fazer quando os jovens ficarem velhos. Mas existe igreja exclusiva para jovens hoje, inclusive no Brasil. Tem também as igrejas que têm a questão do uso e costume, o tipo de roupa, o corte de cabelo, bater palma, uso de instrumentos, ritmos musicais, entre outras coisas. E também tem a questão da tradição. Muitas igrejas diferem uma das outras na tradição do país onde ela foi criada, no credo dos seus fundadores. Há igrejas que não é permitido, por exemplo, comer carne. Em outras, pode comer carne à vontade. Algumas igrejas guardam um determinado dia da semana, outras guardam outro dia da semana. Essas são as posições secundárias do cristianismo. Mas também é bom ressalvarmos que hoje em dia tem surgido novas e novas igrejas por motivos muito mais fúteis, como divisões, ambições pessoais de alguns, a falta de submissão de outros, a interpretação errada da Bíblia, entre outros motivos. Isso só para criar alguns dos motivos de terem novas e tantas denominações por aí afora. Mas eu quero ressalvar aqui que a verdadeira igreja é aquela que Jesus Cristo é o cabeça. Então, não existe igrejas. O que existe é uma igreja. E é isso que Paulo diz lá em Colossenses 1,18. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a sua preeminência. Não é difícil perceber que cada esquina há uma igreja. Seja ela a igreja cristã protestante, seja ela uma igreja católica. E há inúmeros fatores que é importante existir igrejas em todos os cantos. Primeiro deles, eu quero muito mais que tenha uma igreja em cada esquina do que um bar.
Eu prefiro muito mais que ter uma igreja em cada esquina do que uma boca de fumo. É muito mais preferível ter uma igreja em cada esquina do que um presídio aberto. E você? O que você prefere? Uma igreja? Ou um bar? Uma boca de fumo? Ou um presídio? A resposta é sua.